Olá, queridos, graça e paz. Para a nossa reflexão na carta aos Romanos, na data de hoje, eu quero convidá-los e convidá-las ainda no capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Bom, como vimos na mensagem passada, o apóstolo introduz essa pergunta logo após falar sobre o predomínio da graça na vida do crente. Como que a graça ela é manifesta mesmo em uma multidão de pecados. E isso, com certeza, levaria a essa pergunta. Então, o que diremos à vista disso? Continuaremos pecando porque, já que eu peco, a graça vai ser aumentada? E, mais uma vez, eu quero convidá-los a voltar no capítulo 5, versículos 20 e agora o 21, que diz assim: Sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nós vemos? Paulo faz uma pergunta, sabendo que essa seria uma pergunta natural, a partir do que ele acabara de ensinar, e em seguida ele já traz a resposta. E a resposta dele é categórica: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como disse lá no versículo 21 do capítulo 5, diz que para assim como o pecado veio a reinar na morte. Quer dizer, o pecado reinava na morte. Quanto mais o ser humano pecava, mais o ser humano morria. Justamente por causa do pecado é que a morte entrou na história da humanidade. A graça, ela subverte esse resultado. A graça inverte essa lógica. Se eu e você, por causa dos nossos pecados, morríamos, se eu e você, por causa dos nossos pecados, deixaríamos de gozar da vida eterna, a partir do movimento que Deus fez gratuitamente em nossa direção, que é nos salvar, agora a morte não mais nos alcança. Agora eu e você temos acesso à vida eterna por causa da graça. E como que a gente tem acesso a essa graça? Bom, pela morte. Nós vemos na resposta de Paulo, no capítulo 6, versículo 2, quando ele diz: Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ora, se no capítulo 5, 21, diz que a lei trazia morte, e no capítulo 6, 2, diz que nós morremos com Cristo, ora, quem está morto não paga dívida. Quem está morto não vai precisar pagar nada. Então nós não mais pagaremos a culpa da lei. Nós não mais pagaremos o peso que a lei trazia sobre nós. Por quê? Porque nós morremos com Cristo. O verbo que está aqui está no passado perfeito. No grego é conhecido como aoristo. O verbo está: nós morremos, nós já morremos. A ideia de um verbo no aoristo no grego é a ideia de algo que aconteceu no passado e tem desdobramentos para todo sempre. E foi isso que aconteceu em um dado momento da nossa história, quando nos encontramos com o Senhor, tivemos o nosso espírito vivificado, nos arrependemos do nosso pecado, fomos regenerados. Ali nós morremos para o mundo e para o pecado. Muito bem, querido. À luz destas coisas, como nós continuaremos pecando, já que nós morremos para o pecado? Isso é uma contradição de termos. Na verdade, ao homem é impossível deixar de pecar nessa era. Mas também precisamos saber que isso não deve ser desculpa para continuarmos pecando. Deus disponibilizou para nós a saída para o domínio do pecado. E a saída para o domínio do pecado
é recorrermos à graça que está na cruz do nosso Senhor. Não se deixe levar pelas tentações, não se deixe levar pela falácia de que porque você é pecador, você tem que viver cometendo pecado. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Portanto, receba essa palavra, creia na graça e receba essa graça bendita que te livra do poder do pecado. Que Deus os abençoe.